Segundo bloco do Câmera Esportiva, eu não sei se eu falei no primeiro bloco que o Guarulhos, do jogo do Paulista entre Batatais e Guarulhos, o jogo é fora de casa. Eu não sei se eu cheguei a comentar que o jogo ia ser aqui, eu sinceramente não percebi. O Herrera diz que o jogo do Guarulhos é fora, então, se por acaso no primeiro bloco eu deixei entender que o jogo era aqui, eu falei que era aqui, só corrigindo a informação, o jogo é em Batatais. O Flamengo estreia em Guarulhos e o Guarulhos joga fora. Aliás, a tônica vai ser essa, tá, pessoal? O Flamengo joga aqui, o Guarulhos joga fora. O Guarulhos joga aqui, o Flamengo joga fora. Outra coisa importante que eu não falei no primeiro bloco é o seguinte, o Guarulhos deve jogar aos domingos e o Flamengo aos sábados. Pode acontecer do Guarulhos ter que jogar, de repente, numa outra data, numa sexta-feira, porque o Flamengo vai jogar o Sub-20 também. Então, o Flamengo é certo que vai jogar no sábado. Agora, o Guarulhos, a gente vai precisar confirmar a tabela. Maravilha? Então, só recapitulando, o Flamengo joga em casa, com São Carlos, portões fechados, e o Batatais recebe o Guarulhos na primeira rodada do Paulistão da segunda divisão. Dito isto, né? Vamos abrir então o nosso Sala de Visitas, ou CâmeraCast. Lembrando que você acompanha essa entrevista também na íntegra no nosso Spotify, tá bom? Onde você, além do Sala de Visitas que você já acompanha aqui no nosso canal no YouTube, você também tem essa opção de ouvir a entrevista, né? De repente você está ali no trânsito, praticando alguma atividade física, você pode escutar a nossa entrevista. Joia? Hoje eu receber a professora Cristiane Oliveira, da Azufam, Associação Unido Famílias, que é a entidade que representa a cidade no atletismo. Certo, dona Cris? Tudo bem? Boa tarde, bem-vinda. Certo, boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que estão assistindo. É sempre um prazer, né, estar participando aqui do Câmera Esportiva e estar falando com o Juliano sobre atletismo, como que tá, o que vai acontecer, o que a gente tem aí rolando no chamamento, né? É interessante e agradeço mais uma vez o convite por estar aqui. Nós que agradecemos, aliás, também mando um abraço ao professor Luiz, que vem acompanhar a professora Cris. Aliás, amistosos do Jardim Moreira, aí semana que vem eu pedi pro Luiz mandar os resultados aqui para nós, para que a gente possa divulgar também essa equipe tradicional do nosso futebol amador. Cris, você abriu a nossa conversa falando sobre o chamamento público. Eu sempre explico o que é o chamamento público. São modalidades que representam a Secretaria de Esporte e Lazer. Então, a Azufam, Associação Unido Famílias, é a entidade que representa no que diz respeito ao atletismo. Então, a entidade, a equipe, ela recebe um caderno de encargos. Atendendo a esse caderno de encargos, ela entra numa licitação, numa concorrência, e aquela modalidade, aquela equipe que tem a maior pontuação, acaba vencendo aí a concorrência e acaba representando Guarulhos nos Jogos Abertos, Jogos Regionais e nas demais competições, né, que possam aparecer ao longo do ano, principalmente competições organizadas pela Secretaria de Esporte e Lazer do Estado. A entidade ela recebe uma verba, né, da Secretaria e enquanto o ano vai rolando, né, a própria modalidade vai administrando. A pergunta que eu te faço, Cris, houve mudança no chamamento de 2 anos atrás para esse ano? Essa gestão que está chegando agora, ela acabou respeitando o último chamamento? Como é que foi? Então, houve sim algumas mudanças, né, principalmente com relação ao contrato, né, e eu posso pontuar um que eu considero muito importante, que é a retirada de participação, né, de uso da verba para participação em campeonatos brasileiros do contrato. Isso não é interessante, né, eu já começo falando isso, porque por mais que a gente trabalhe com a iniciação esportiva também, mas a gente tem atletas aí se desenvolvendo, indo para o alto rendimento e que tem sim resultados para estar participando de brasileiros. Então, alguns critérios como não poder utilizar da verba para pagar hospedagem, tudo bem, até então ainda era sustentável. Porém, tirar hospedagem, alimentação e passagens fica um pouco pesado para a gente enquanto entidade, porque nossos atletas, eles estão crescendo, eles estão se desenvolvendo e estão dando resultados a nível nacional. E por que não a cidade aparecer no cenário nacional? Não faz sentido, né, a gente fazer um trabalho, desenvolver esse atleta, ele começar a dar resultado e ele não poder mostrar que ele está bem, que ele está entre os melhores participando de um campeonato nacional, né? O nacional ele reúne, né, clubes, equipes de vários estados do Brasil e mesmo com todas as dificuldades, ainda assim,
eles se esforçam para trazer os melhores atletas, os atletas que eles têm, que estão se destacando a nível nacional para estar nessa competição. E, infelizmente, assim, Guarulhos não conseguiu entender, parece que a gestão não conseguiu entender a importância dessa participação. Então, eu deixo aqui já um recado para ser revisto isso, porque não é interessante para a gente que desenvolve o esporte até o alto rendimento ter atletas sem recursos. Atletas do município sem recursos para poder competir um brasileiro. Só então, lembrando, isso não é Cris, isso começou agora, nessa gestão. Isso, né? Nesse novo contrato. Na anterior, a gente poderia utilizar para comprar passagens. Né? Tanto que você foi para pagar Recife alimentação. até disputar o campeonato. Isso, eu fui com o Sub-16 para João Pessoa. João Pessoa. Fui para João Pessoa com o Sub-16 e a gente conseguiu utilizar passagem, conseguiu utilizar alimentação e nos ajudou bastante, né? Você estava com quantos atletas, Cris, naquela oportunidade, você lembra? Eu estava com 6 atletas. 6 atletas. Inclusive, uma das atletas nós entrevistamos no Internúcleos, não sei se você lembra disso, né? Sim. E eu vi a alegria da atleta, né, dessa possibilidade dela poder disputar uma competição a nível nacional, né, numa outra praça esportiva, no caso, como a Cris falou, João Pessoa, e tirar essa verba não permitir que o atleta viaje, porque o atleta mesmo não tem condição de bancar a passagem. Então, se não vir essa verba, deixo claro aqui, eles já recebiam, foi tirado agora, né? Se não vier este recurso, o que vai acontecer, Cris? Não disputa? Então, desde já quando eu recebi o caderno que eu li esse critério aí, né? Essa cláusulazinha lá no edital, eu já avisei para os atletas, já avisei para os pais, para os treinadores, que esse ano, atletas que queiram participar do brasileiro, nós precisamos criar um fundo desde já, criar ações para poder arrecadar verba, conseguir patrocínios, para poder garantir a participação dos atletas para brasileiro. Ou faz isso, ou a gente não participa. Por quê? Eu vou falar um pouquinho da associação, da ASUFAM. A nossa associação, ela foi criada em 2000. O trabalho vem desde 2012, mas só no ano de 2000 que a gente conseguiu regularizar a entidade e realmente se filiar à federação e aí então começar a andar, vamos dizer assim, com as próprias pernas, né? Não na dependência de outras equipes para conseguir federar atletas. Só que a nossa entidade, ela não tem recursos próprios, então a gente necessita de doações, necessita de conseguir parceiros, patrocinadores ou fazer essas questões que a gente está fazendo agora, que nem entrando no chamamento para captação de recursos para desenvolver a modalidade na cidade, né? Porque a entidade, ela tá parceira da prefeitura, mas a entidade, ela é livre, ela não é da prefeitura, ela não é uma entidade da prefeitura, né? Por isso que a gente tem que entender que as entidades, ela possuem uma parceria. A verba que a gente consegue através da captação nesses chamamentos, editais, que pode ser tanto municipal, estadual ou federal, ela não nos garante todos os subsídios que a gente precisa para manter os atletas treinando, competindo, ela não possui. Por quê? Existem várias coisas que é por questões mesmo de legislação, tanto do município, de qualquer uma das esferas. Existe legislação que impede, às vezes, a gente utilizar o recurso para uma determinada coisa que é necessária, às vezes acontece. Então, aí nessa hora, a gente tem que se virar para conseguir por fora. Então, o que eu quero deixar assim bem claro, o recurso da prefeitura, ela não cobre todas as necessidades da equipe, né? Ela não cobre todas as necessidades de uniforme, hospedagem, alimentação, transporte, que nem na nossa modalidade durante o ano, a gente tem aí pelo menos 46 competições previstas. Né? Nem todas nós vamos levar a equipe completa, mas a maioria, pelo menos 5, 6 atletas, a gente vai levar. E como que a gente vai alimentar, né, dar alimentação, dar transporte, conseguir dar um suporte para esses atletas se a gente não tem os recursos necessários, né? Então, a gente precisa, sim, de recursos mais específicos e que eles realmente sejam fáceis para a gente utilizar com os atletas. Quando você fala competições 46? Previstas, assim, do calendário federação. País? Não, ou só em São Paulo? Eu estou falando de São Paulo. Só em São Paulo? De São Paulo. Nós temos 46 previstas, fora as competições que a gente também participa, que é a OCG, né? Todo ano, nossos alunos participam de OCG.
Tem também o GESP, que é escolar também. Sim. E essas competições, ainda tem o festival também que a gente realiza. Essas competições, elas não estão dentro do calendário da federação e da confederação. Já entra dentro do nosso calendário. No caso regionais e abertos, entra no calendário... Da CELG, que é o calendário geral, né? Quando a gente fala o calendário geral de competições. Tem os Jogos Abertos da Juventude, tem os Jogos Regionais e tem os Jogos Abertos do interior. Por isso que então, eu defendo... mais de 50, né? Não, se a gente for calcular, porque mais de 50. Isso que você está falando aí me veio, os regionais abertos e os joguinhos da juventude, né? E lembrando que quando a Cris fala dos joguinhos da juventude, você tem uma faixa etária de crianças e adolescentes. Entre 15 e 18 anos. Só que a nossa categoria, quando vai para os jogos regionais, ela vai também livre. Com adulto, né, Cris? É livre. É livre. Então, se eu não me engano, acho que é a única categoria, acho que é nós e a ginástica, né, tá assim, ó, que vai com categoria livre. São só 2 categorias, né? E esse trabalho também é computado, porque no caso, o ano passado, o atleta que competiu, o ano retrasado, que nós estávamos em Pinda, né, Cris? Sim. Teve um atleta que competiu e teve que sair de Pinda para vir aqui dar aula. Porque Sim. eles têm dupla função, né? A Cris mesmo, a Cris é um combo. Ela é dirigente, ela é atleta e ela é técnica. Né? Então tem que se desdobrar, né, Cris? Não tem jeito, né? E eu sempre defendo aqui, e nós defendemos, né? O Câmara Esportiva defende isso, não sei se você já ouviu esse comentário, que é a criação de um departamento de captação de recursos. Se faz necessário, pessoal, mais uma vez eu falo isso, porque o que a Cris está colocando aqui, é claro que a Cris vai falar pela modalidade dela, mas é a realidade das demais. Então, as demais equipes entram com patrocínio na camisa. Por quê? Porque a verba não contempla disputar todos os campeonatos. Então, é necessário, como nós tínhamos atrás, a campanha Adote um Atleta, o Ulisses conta que na época que ele esteve à frente da pasta, eram mais de 100 empresas. Juliano, os tempos mudaram? Mudaram. Talvez a forma de fazer seja outra. Sim, mas é necessário um departamento para captar recursos. Alguém que saia com a pastinha embaixo do braço, que possa falar em nome da secretaria, que possa chegar nas empresas, que possa entregar um briefing das modalidades. Por exemplo, a Cris falou do número de competições que ela tem esse ano. Apresentar para essas empresas, temos tantas competições que envolvem tantos atletas nessa faixa etária, mostrar os benefícios, porque, repito, não dá para uma atleta que até o ano passado disputava uma competição no Nordeste, você explicar para essa atleta que não vai mais. Qual o estímulo que esse atleta tem para treinar? Ou, pode até ter estímulo, mas você concorda que bate um desânimo? Porque até o ano passado eu estava indo para o Nordeste, hoje, né? E agora? Né? Ponto de interrogação. Eu não sei se você defende essa ideia, Cris, mas eu defendo. Alguém que faça, que complemente essa verba que até agora não vem da Câmara. Há uma promessa de campanha do prefeito Lucas Sanches de até 1%. Eu duvido. Mas vamos acreditar. Mas enquanto essa verba não chega, captação de recursos, lei de incentivo. Porque não dá para tirar. Já tem pouco. Você vai tirar o pouco que tem, fica difícil. Tá certo? Com certeza. Cris, saindo do chamamento, parabéns, você venceu o chamamento, né, Cris? Vem aí mais 2 anos pela frente. O que a Azul já planeja para 2025? Competições que já estão em andamento, treinamento, você mandou uma série de fotos aqui para nós, aí vai pondo aí na tela, mas como é que já está o calendário? Eu sei que a filhota já está competindo já, né? Sim, já está forte desde janeiro. A toda desde janeiro, mas como é que estamos aí, Cris? Lucas. A gente já entrou no calendário competitivo desde janeiro, né? Na segunda competição a gente já teve adultos, né? Porque os menores eles vão começar a competir agora em março. Então, essas 3 primeiras competições só adultos competiram. Então, aí a gente tem o William, que competiu na última competição no 10 mil, ficou em 4º lugar. O Diego, faz lançamento do disco. Aí sou eu, né? Que eu também estou competindo, lançamento do dardo. Essa é a Raquel, é atleta também que iniciou na nossa equipe esse ano. A Fran, que também é atleta nova, ela iniciou esse ano. Essas competições aconteceram aonde, Cris? Esse é o Anderson, foi em São Bernardo do Campo, né? Porque o Centro Olímpico, esse é o Diego, Armando também é fundista. Tá acontecendo em São Bernardo do Campo porque tá difícil conseguir pistas, né? Para competir no estado assim mais próximas de São Paulo. Aí já são imagens do nosso treinamento lá no Acácio, na quadrinha onde a gente utiliza. Antes a gente estava utilizando aquela quadra que está aparecendo lá atrás,
que é a quadra da escola Jean Piaget, mas aí com a troca de gestão, não sei o que aconteceu exatamente, eu sei que disseram que por a gente usar equipamentos, então não dava para utilizar a quadra da escola, porque a gente usa colchão, usa, né, os equipamentos dados, usa as bolas medicine ball, usa equipamentos de treinamento e diz que não pode, se fosse só para correr poderia. Ah, que beleza. Mas não faz sentido, né? A mesma coisa de falar para o jogador de futebol, você pode treinar, ou de futsal, você pode treinar nessa quadra, mas você não pode usar a bola, porque a bola você não tem o controle, né? Você chuta, ela pode ir para qualquer lado, né? Então, aí, Cris, esse treinamento na areia é aonde? Aqui já é no campo do Veloso, é a turminha lá do Seródio, que é o segundo núcleo que a gente tem, e a gente treina lá. E a gente ganhou também o espaço uma vez por semana lá no Circo Escola, a gente está treinando uma vez por semana lá. E o que está ajudando bastante, né? Porque carregar material assim para lá não tá fácil, que nem no Haroldo, no Parque do Haroldo, a gente não tem espaço para deixar material. Então, todo dia para ir treinar lá, né? Eu treino lá segunda, quarta e sexta. Aliás, agora não mais na quarta, porque na quarta a gente está indo para o circo. Mas segunda e quarta, né? Eu tenho que colocar o material no carro, em cima do carro, dentro do carro, carregar tudo para lá para poder treinar e depois trazer tudo de volta, porque lá não tem onde deixar, né? Lá é um parque e não tem onde guardar material. Já lá no Acácio, onde a gente tem o núcleo, a gente tem uma parceria com o pessoal do futebol lá, que tem um espaço da ASCAD, que é o Só Para Loucos. E aí é o tipo de futebol, o Só Para Loucos, e lá eles cederam um espaço, né, pra gente poder treinar e desenvolver o projeto lá, principalmente com a molecada, né, que é muito vulnerável ali, a gente vê muita criançada na rua sem ter o que fazer, e nosso trabalho ali tá trazendo mais crianças pro esporte. Ô Cris, você disse agora que você utiliza uma quadra, um espaço, e não pode utilizar o outro espaço, que é de uma escola. Isso. Se a escola é estadual, é municipal? Não, é municipal. Municipal. Mas é porque, assim, para utilizar a escola municipal, a gente precisa fazer um cadastro, tudo lá no site da prefeitura. Não tem nada a ver, por exemplo, com aquela divisão de anos atrás entre educação e esporte, né? Não. Isso não tem nada a ver. Não, esse tem o projeto Guarulhos 360, tudo. Uhum. Para utilizar, né, a gente tem algumas permissões através de um cadastro que a gente faz, aí esse cadastro lá pelo site da prefeitura ele é analisado, aí se é aprovado, eles permitem a gente usar por uma horinha lá para desenvolver algum projeto no bairro. Mas ele tem tempo também, né, ele não pode passar ali de 45 dias, tudo, a gente tem que ficar refazendo esse contrato ali, essa solicitação a cada mês e renovando para poder utilizar. Em pensar que Ulisses Pinto esteve com o presidente Joel da Federação Paulista de Atletismo, o então presidente da Câmara, Tiziano Americano, visitando esse espaço que você foi em São Bernardo, essa pista, porque a ideia, não sei se você soube disso, era trazer uma pista oficial aqui em Guarulhos, no projeto São Paulo Olímpico. Guarulhos ia ganhar uma pista de atletismo sem custo algum, né? Patrocinada, vamos colocar assim, toda ela custeada pela Federação Paulista de Atletismo. Esbarramos na área, né? Mas enfim. Enquanto não temos uma pista oficial, Cris, nós temos ela a Ponte Grande, né? Sim. Que não é o melhor dos mundos, eu digo isso porque... Primeiro que a pista não é oficial, né? Ela tem ali, o que não torna ela oficial é o raio, né? Ela tem 6 raias. E foi entregue ondulada, disseram que faltava ali uma acomodação melhor ali do carvão. Sim. Também colocaram uma questão que as pessoas entraram e praticaram atividade sem que a pista tivesse finalizada. Sim. Qual é a situação de momento da Ponte Grande? Você está conseguindo usar lá esse espaço que eu sei que é importantíssimo, não só para você, para o Neilton, para todos que trabalham com atletismo? Como é que está a situação de momento lá? Olha, no momento a gente está conseguindo utilizar ela, mas ainda precisa muito ser melhorado para que dê condições realmente para a gente conseguir trabalhar com mais segurança, tanto com as crianças e os próprios adolescentes, adultos que treinam lá, conseguir treinar com mais segurança e também ter a questão, eu falo... Segurança no piso. No piso ou tem também. mais também?
Não, assim, a gente tem mais porque lá é um local que é aberto, né? Aberto ao público, não tem controlador de acesso. Então, mesmo dentro do horário de treinamento, quando eu falo da questão de segurança, é a segurança mesmo das pessoas que estão fazendo caminhada ou das pessoas que estão brincando, que entram para jogar bola, andar de bicicleta, que nem vira e mexe a gente tem que pedir alguém para tirar a bicicleta da pista, porque a gente está treinando. Ou a galera que vem para jogar bola e entra lá pro fundo, do nada a gente está lançando o disco, de repente passa um correndo na frente. Então, a gente tem que ficar o tempo todo pedindo pro pessoal, ó, gente, não passem aqui na frente, não pode brincar aqui na grama enquanto a gente está treinando, porque a gente está lançando objetos perigosos que pode levar à morte. Se atingir alguém aqui, pode levar à morte, como já aconteceu. Então, além da gente ter que se preocupar ali com o atleta, olhar o que o atleta está fazendo, a gente também tem que se preocupar com as pessoas que utilizam o espaço dentro do horário de treinamento. Eu entendo que o espaço é público, mas até onde eu conheço, a Ponte Grande é o local de treinamento, é o centro de treinamento do atletismo. Então, assim como tem lá a referência, o Fioravante com handebol, tem lá o João do Pulo que está com basquete, com a natação, com o judô, o próprio Tomeuzão que está sendo reformado para receber todas as modalidades. Bom, ninguém vai estar jogando lá, treinando, e o pessoal passando pelo meio, porque é um ambiente, né, uma quadra, um ambiente fechado, é mais fácil de controlar. Agora, dentro do estádio da Ponte Grande, pista de atletismo, que a gente precisa correr, saltar, lançar, arremessar, a gente não conseguir ter esse controle, essa segurança, para nenhum treinador, para nenhum atleta e nem para os próprios moradores que se utilizam dali é interessante, né? É seguro. Não que a gente então, esteja... A gente precisa ter uma organização melhor. Não que a gente esteja aqui nesse programa, né, Cris, querendo plantar o caos, não é isso. Não. Mas a gente faz os apontamentos necessários, até para que a Secretaria de Esporte e Lazer possa perceber e tentar corrigi-los. O problema, ele vem de fora para dentro. Como a Cris falou, e é verdade. Eu faço jogos do Vôlei Guarulhos lá e eu vejo que muitas vezes falta um controlador de acesso. Tem um senhor que fica ali na entrada, mas é pouco. Ele está na entrada, ele não está na pista. Ele não está vendo o que está acontecendo lá dentro, né? Então falta um controlador de acesso, falta cercar melhor a área, falta falar, olha, o que você vai fazer aqui? Jogar bola? Ó, por hora você não pode. Treinamento, o treinamento não é o dia inteiro. Não. Dura o quê? 1 hora, 2 horas de treinamento? O que a Cris falou é verdade, eu tô toda aberta, né, pessoal? O que a Cris falou é verdade. Há uns anos atrás, havia um atleta fazendo o arremesso do martelo, né? Ele fez o arremesso, o martelo passou pela rede e atingiu um senhor que estava caminhando na pista. Aí a responsabilidade de quem? Do treinador, né? É do atleta que está treinando? É do senhor que está passando ali? Ou de quem estava lá fora e não orientou? Senhor, não caminha agora. O atletismo está fazendo treinamento de arremesso. Pronto. Hoje contaram uma história, não sei se é verdade, que o martelo entrou na casa ali atrás. Mas já me contaram, né? Na cozinha, não foi? Não, eu já vi acontecer, já vi estourar caixa d'água. Não, você imagina. Quer dizer, não, e isso em momentos em que a rede estava também deteriorada, né? Foi sem quando condições. acertou esse senhor, não foi? Isso, quando aconteceu isso, estava sem condições a gaiola. Então hoje a gente tem uma gaiola boa lá, né, que foi instalada. Mas mesmo tendo a gaiola, ainda assim a gente está enfrentando o problema das pessoas que entram no espaço e sem noção nenhuma. Elas já entram correndo na pista, chutando a bola, já vai buscar a bola. Ou pessoas com crianças mesmo, sabe? Que simplesmente entra e já corre para o meio da grama. E às vezes a gente está lançando. Então, isso é uma questão que a gente precisa resolver, né, digamos assim, para que dê segurança para a gente poder treinar e tranquilidade para treinar melhor os atletas lá. No martelo, não sei quem me contou a história, que o martelo atingiu a cozinha da pessoa ali atrás. Então, na verdade, não é só um trabalho lá fora, é um trabalho também para cercar a Ponte Grande ali do lado, não sei, colocar uma tela virado para as casas, um alambrado ali no fundo, isolar a pista do restante do complexo. Fora o pessoal que anda de skate, tem as quadras ali atrás que não tem o alambrado, às vezes está jogando basquete, a bola pode ir parar lá na pista, pode acontecer, né? Então são apontamentos que nós colocamos no intuito de melhorar o próprio, apenas isso. Cris, quero te agradecer pela participação, programa bom, passa rápido, bate-papo sempre agradável. Se tiver algum recadinho final, fica à vontade, mas desde já obrigado pela sua presença. Obrigada, Juliano. O Ulisses não tá aqui, mas beijo, Ulisses. Tá, Ulisses tá em Floripa, tá bom pra você? Tá bom, né? Pode, tá ótimo. Mas se Deus quiser, semana que vem ele tá aqui conosco de volta. Eu não posso deixar de agradecer, né?
a todas as pessoas, né, os próprios treinadores, os atletas, os nossos amigos, os nossos familiares, os pais de atletas, aquelas pessoas que estão interessadas e estão junto com a gente aí para desenvolver um bom trabalho com o esporte. A Ansufam Guarulhos, ela veio, a gente criou essa entidade, não foi só pensando no esporte em si, né? A gente está pensando no melhoramento da vida, não só da criança, mas da família dele, porque aquilo que a gente faz de bom para as crianças, ele se estende também para as famílias, né? Então, a gente tem um trabalho aí que ele vai muito além do esporte, né? Muito além do social. É um trabalho de construção de vidas, de transformação, de oportunidades. Então, a gente não quer parar esse trabalho. E eu não posso deixar de dizer aqui que quando a gente vai atrás de algum recurso, a gente busca algum recurso, é porque realmente sem dinheiro a gente não faz nada. Nada. Para eu imprimir um documento de um atleta, eu preciso comprar a folha, eu preciso pagar. Então, às vezes, quando a gente fala, pede uma doação, ou fala para o atleta, a gente vai precisar fazer uma ação para poder conseguir dinheiro para cobrir os custos, às vezes a gente é mal visto. Então, eu estou apontando isso porque é um problema sério, né? E, como eu falei no início, Juliano, só o recurso da prefeitura não é suficiente para a gente manter uma equipe esportiva. Posso só fazer uma observação? Que isso fique bem claro. Rapidinho, eu sei que a gente está encerrando, tá? Quantos atletas hoje a Zufa atende, entre o adulto e a iniciação? No total, federados, a gente tem tem 166 agora, se eu não me engano. Tem 2 que está faltando só aparecer, 166 federados. E já participando do projeto, aí já está chegando nos 300, juntando, né, as parcerias que a gente tem com outros treinadores, né? Tem com Bica, lá na Ponte mesmo, além dos professores da prefeitura, tem o professor Luiz, tem a Ana, que é a Ana Imperador, que ela também tem um projeto social, que ela também agrega a turminha dela com a gente acaba trazendo eles também para junto sempre que possível. Então, se a gente for pensar em números de atendimento aí, 300 brincando, a gente atinge. Ana Cláudia Imperador, que representou Guarulhos em muitas corridas de rua, né? Venceu várias aqui na cidade. Maravilha, Cris, muito obrigado. Você sabe que o espaço está aberto, venha sempre. Câmara Esportiva é sua casa, você sabe disso. Vamos pondo o ponto final no programa de hoje. Na terça-feira, pessoal, uma entrevista especial com Lucas Canosa, do Projeto Arpias. Vai trazer novidades desse projeto fantástico para 2025. E também, pessoal, um trabalho muito legal que o Arpias está desenvolvendo também para este ano. Então, não percam uma entrevista, um bate-papo muito construtivo, né, e que vai mostrar um trabalho bem legal que eles estão fazendo. Então, já fica o convite, tá certo? Para vocês, um bom final de quinta-feira, sexta-feira, um excelente fim de semana, até terça, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus.